A partir de agora, a nossa aula está sendo gravada, como de costume. Eu quero saudar aqui de maneira oficial os alunos, né? O Pedro, a Bárbara, a Natália, a Tamires, que é a nossa aluna honorária, né? Nossa crismanda, que quer crismar sempre, né? Que quer Uhum. sempre estar aprendendo conosco. É sempre uma alegria ter você aqui, tá, Tamires? Uma alegria. E ano que vem, né? Se quiser continuar fazendo as mesmas aulas, sempre muda, né? De ano para ano, né? Sejam todos bem-vindos, tá, gente? Todos, certo? E vamos aqui, né, começar a estudar a parte 2 da missa. Na aula passada já foi um tapa na cara de todo mundo, né? E, e olha que na aula passada a gente foi só até a homilia, hein? Agora nós iremos falar da segunda parte da, da Santa Missa, que é justamente a liturgia eucarística, né? A liturgia eucarística. Então, mãe, sem mais delongas, a aula é longa, né? Então vamos para cima, vamos devorar esse texto aqui. Todo mundo tá com o texto diante dos olhos. Peraí um pouquinho, peraí. Eu tô com o texto diante dos olhos, mas sabe quem eu não tô diante dos olhos? Vocês, tá todo mundo com a câmera fechada, né? A Natália não, tá? A Natália tá com a câmera aberta, né? Vamos. Eu Pode fechei porque eu tô começar? tomando café. Não, pode tomar um cafezinho. Pode tomar um café aí, pode comer um pão aí, não tem problema. Eu não gosto de ficar com a câmera fechada, não sei se você percebeu, eu É dificilmente assim. fico. Só quando eu vou comer alguma coisa, imagina só. Mas tá todo mundo com o texto aí, pessoal? Sim. Sim, Vamos sim. lá. Pode começar? Diga. Peraí, sim. Liturgia Eucarística, Missa, parte 2. Percebe-se que nesta segunda parte da missa, Deus fala conosco. Cristo vem ao nosso encontro e comungamos da mesa da palavra. Em cada missa, Deus tem algo a nos dizer. Terceira parte, liturgia eucarística. Na missa, encontro entre o Pai e os filhos. Além do diálogo existente, há a troca de presentes e ofertas. Há demonstrações de amor dadas pelos filhos ao Pai. E há demonstrações de amor dadas pelo Pai aos filhos. Os filhos entregam ao Pai o sacrifício da vida de Cristo, juntamente com os frutos de sua vida. O Pai entrega aos filhos na comunhão o Cristo imortal, para ser o companheiro e salvador dos irmãos. Lembre-se que a missa é a atualização da Páscoa de Cristo e o conjunto de gestos e palavras necessários para que se torne presente o sacrifício, entrega de Cristo, é realizado na liturgia eucarística. Ofertório. Ofertório é a preparação do sacrifício de Cristo. Ofertório significa apresentar, oferecer. O homem que reflete e pensa em Deus como seu Criador sente necessidade de oferecer-se a Ele. Neste momento, o cristão faz o oferecimento de suas próprias vidas, simbolizadas no pão e no vinho, matéria necessária para a atualização e oferta do sacrifício de Cristo. Portanto, além do valor espiritual que possuem o pão e o vinho, porque depois de oferecidos ao Pai, vão tornar-se corpo e sangue de Cristo. Há o valor simbólico, pois representam os frutos da natureza e do trabalho humano. Há também, como parte do ofertório, a oferta espontânea em dinheiro como sinal de gratidão a Deus, pelo muito que recebemos, não só materialmente, mas em muitos outros aspectos. Estas ofertas materiais são destinadas à manutenção das celebrações e à organização e conservação da igreja. E, na pessoa do sacerdote, a igreja apresenta a Deus Pai a vida e as realizações de todos. Convite à oração. Orai, irmãos e irmãs.
É o convite do sacerdote à oração de todos. Ele pede para que todos rezem para que o sacrifício que foi colocado sobre o altar do Senhor, no ofertório, seja aceito por Deus Pai. Oração sobre as oferendas. Ao terminar o ofertório, o sacerdote faz uma oração, na qual resume e reafirma os nossos desejos e intenções ao fazermos a oferta. Muito bem. Quero aqui acolher a Magnólia, que entrou agora. Bom dia, minha afilhada. Magnólia, ela já é crismada já. Hoje tá aqui para matar a saudade da gente, né? Bom dia, né? A Magnólia, ela tem um testemunho lindo, né? Ela fez o crisma com a gente ano passado e ela escolheu esse aqui, né? Que vos fala como padrinho dela, né? Uhum. Foi o que restou, né, Magnólia? Foi o que foi o que restou, né? E desde então Magnólia tá lá na Amazônia, cuidando da família, né? Bom dia, minha irmã querida, minha Bom filhada. dia. Bom dia, benção, padrinho. Deus te Bom abençoe. dia. Não tinha melhor, né? Não foi o que restou, não. Você não é resto de nada. Você é o tudo para mim. Bom, hoje a gente tá falando da Santa Missa, tá, Magnólia? Tá. Então, a gente tá na parte 2 da Santa Missa. A gente já falou da parte 1, né? Da liturgia da palavra, né? Da homilia. Agora a gente tá na parte 2. Então, indo lá, pessoal, para a explicação dessa primeira parte. Na aula passada nós terminamos com a homilia e o creio, né? E eu disse muito bem que o creio, a profissão de fé, ela fica para depois da pregação do padre, da homilia. Por quê? Caso o padre ele diga alguma heresia, e às vezes acontece, ou não, às vezes não por maldade, às vezes porque o padre fala alguma besteira, às vezes, a gente afirma a nossa fé depois da homilia, né? Se o padre diz alguma coisa contra a fé, depois da homilia a gente afirma a nossa fé tudo de novo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso e assim por diante. E depois que termina essa primeira parte, a gente vai entrar na chamada liturgia eucarística. Nós iremos agora falar da liturgia, a segunda parte da liturgia. A primeira parte da liturgia, nós nos alimentamos da palavra de Deus, da Bíblia, da primeira leitura, né? Do Salmo, das cartas de São Paulo e dos apóstolos e do Evangelho. Agora, nessa segunda parte da missa, nós iremos fazer o sacrifício. Se lembra na aula passada que eu falei que antes de Cristo, os judeus, eles ofereciam sacrifício de animais pela expiação dos pecados? Se lembra disso? Quem se lembra faz um joinha. Eles iam ao templo, né? O pessoal, né? Os judeus. Eles tinham lá o templo de Jerusalém e eles ofereciam bois, touros, pombas, cordeiros, principalmente da data da Páscoa. Para quê? Para que esse sacrifício que o povo oferecia pelos seus pecados fosse também oferecido com o sacerdote que imolava essas vítimas para que o pecado do povo fosse perdoado. Mas em Cristo na cruz, quando Cristo morre na cruz, ele é o cordeiro que no livro de Êxodo o Senhor pediu para a Páscoa. Cordeiro macho, primogênito, sem mancha. E Cristo, então, por isso que na missa nós dizemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que bonito. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. E desde que Cristo por nós se ofereceu na cruz, não precisamos mais sacrificar outras vítimas, porque ele é uma vítima perfeita. E uma vez imolado por nós, todas as vezes que se celebra a missa, é atualizado, então, aquilo que aconteceu 2000 anos atrás no Calvário, né? Por isso que a gente diz que a missa é o santo sacrifício. Só que
mesmo não tendo que oferecer mais sacrifícios, porque Cristo já ofereceu o único sacrifício, e a missa ela é a atualização do único sacrifício de Cristo, mesmo assim a gente tem algumas características dos antigos sacrifícios. Se é um sacrifício, quem oferece? Hein, gente? Responde aí pra mim. Quem oferece o sacrifício? Diz, gente, não é pegadinha não, tá fácil, tá na cara. Quem é que oferece o sacrifício? Eu acho que é Jesus, né? Não, Jesus ele ofereceu no Calvário. Agora, e na missa hoje? Se você for na missa hoje, Cristo já ofereceu. Agora, quem oferece o sacrifício de Cristo? Padre. O padre, muito bem. Mas só o padre? Eu não posso oferecer o sacrifício da missa como leigo? Sim, só que aí quem é pelas mãos do padre, né? Que a gente fala, receba o Senhor por tuas mãos Isso, este sacrifício. isso. Nós temos as nossas intenções quando a gente vai na missa, ou não tem? O sacrifício de Cristo, ele tem méritos. Como eu falei na última aula, o sacrifício de Cristo, ele tem méritos. E qual é o poder que o sangue de Cristo tem? Infinito. Então, diante da Santa Missa, você pode oferecer a Santa Missa, assim como o povo oferecia os sacrifícios em remissão dos pecados, eu posso oferecer o sacrifício de Cristo também em remissão dos pecados, mas eu posso pedir graças. Eu posso pedir pela conversão de alguém. E você vai oferecer pela conversão dessa pessoa o quê? O sangue de Cristo. Olha só. Eu posso pedir pela saúde, a cura de alguém. E você vai oferecer pela saúde dessa pessoa o sangue de Cristo. O sacrifício de Cristo. Que valor infinito tem, né? Eu posso oferecer por essa pessoa, eu posso oferecer pelas almas do purgatório, eu posso oferecer pelas almas dos falecidos de nossas famílias, eu posso oferecer por tantas pessoas, por tantas ocasiões. E por isso, nós oferecemos o sacrifício de Cristo, né? Quem reza o terço da misericórdia tem aquela oração, né? Que diz assim: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e a divindade de nosso benditíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Na missa é isso que acontece. A gente oferece a Deus um sacrifício do Cordeiro perfeito, imolado, que é Cristo. E é esse o sentido da missa quando nós vamos fazer o ofertório. E aqui, como teve tapa na cara na aula passada, pode. Então, essa aula também tem tapa na cara. Sabe qual é? A gente tá lá na Santa Missa, certo? Ofertório. A gente acabou de ouvir uma homilia, às vezes é longa. Aí o ofertório toca uma musiquinha, né? Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele tem ao meu favor. Ou meu coração é para ti, Senhor. Tem várias músicas de ofertório. E a gente fica lá cantando. Ê! A gente fica lá feliz. Ê, tamo cantando a música do ofertório. Estamos, mas não oferta nada, né? Tem que ofertar Exatamente. também. Cadê? Aí a gente tem Ofertar o sacrifício também é dar. Digamos, se eu tenho R$ 2 só ali, é tudo que eu tenho. Eu posso fazer esse sacrifício e dar ali também. É isso Porque aí. quando eu chego, né? Aí, deixa eu falar pra vocês. É hora de ofertar, gente. Ofertar não só o material. Porque se você não tiver R$ 1 no bolso, Deus não. E se você só tiver R$ 1 pra comprar 2 pão, você não pode dar na missa. Você tem que prover sua casa. Mas é o momento de você ofertar o seu coração. É o momento de você orar a Deus. E se puder, ajudar também financeiramente, porque aquela hóstia que você vai comungar, o vinho que você vai comungar, né? A luz da igreja, os bancos limpos, tudo aquilo tem um custo, né? E o padre
também tem o salário dele que recebe, né? Então a gente vai ter uma aula sobre os 5 mandamentos da igreja, que essa turma aqui ainda não teve, que a gente vai falar do dízimo. Mas aqui não tô falando nem do dízimo, eu tô falando da oferta mesmo. A oferta espontânea, aquilo que você pode dar de coração. Mas principalmente, tem gente que na hora do. é, Tem gente que na hora do ofertório, bota lá R$ 2, R$ 5, beleza. Mas não reza. Não se oferece a Deus. Porque temos que aproveitar e levar as intenções, porque neste momento os anjos fazem isso para nós. No momento do ofertório, o nosso anjo da guarda está lá, esperando você colocar a sua oferta espiritual, a sua intenção da missa. E ele vai, neste momento, levar isso a Deus. Se não fazemos isso, alguns santos dizem que eles não gostam quando não levamos nada. Eu li aqui um comentário da Bárbara, né? Que ela falou tudo isso aqui que eu acabei de falar. Muito bem, Bárbara. É isso mesmo. No momento do ofertório, o céu ele se abre. É que a gente não tem a visão mística da missa. A gente vê somente o que os olhos da carne vê. Mas tem alguns santos que tiveram a oportunidade de ver anjos na missa. E eles levavam para Deus, para o sacrifício do altar, as nossas intenções. E os que não rezam, os que não fazem nada, os anjos ficam lá, esperando, e nada acontece em relação a essa pessoa no sacrifício da Santa Missa. Por quê? Porque no momento do ofertório, tem gente que pensa que o ofertório, sabe o que é? É pausa. Pausa para ir no banheiro, né? Pensa que o ofertório é o quê? É intervalo, né? Sabe quando você tá assistindo um filme na TV? Ninguém mais vê filme na TV, né? Mas vamos lá. Tá assistindo um jogo de futebol entre o primeiro e o segundo tempo, aí tem o intervalo, né? Aí é como se a missa fosse o primeiro tempo a liturgia da palavra, o segundo tempo a liturgia eucarística, e o ofertório tá ali no meio só pra gente dar uma relaxada. Não, ali é um momento importante de a gente oferecer nossas intenções na missa. A música, ela ajuda ou atrapalha, né? Tem música do ofertório que só Deus na causa, que fala nada com nada. E tem música que ajuda. Tem música que faz a gente lembrar desse espírito ofertante que nós temos que ter, né? Alguma dúvida sobre o ofertório, gente? E no ofertório, então, nós oferecemos as nossas ofertas. O que nós oferecemos além das nossas ofertas? A oferta material, né, do dinheiro, quem pode, e também temos aqui a oferta do pão e do vinho. Quando você tem, nas religiões por aí, você tem as pessoas que ofertam, né? Vamos lá falar das religiões de matriz africana. O pessoal oferta galinha, farofa lá para as entidades lá. E eles fazem tudo isso para sacrificar animais para prejudicar a vida de alguém ou para fazer amarração de amor. O povo tá perdendo a preciosidade do que é a Santa Missa. Porque a Santa Missa a gente não tem que oferecer animal nenhum, farofa nenhuma. A gente já oferece o único sacrifício de Cristo que é suficiente por todos e para todos e só faz o bem, né? E só faz o bem. Mas você vai lá, na missa a gente oferece o pão e o vinho que são ofertados pelo povo e no altar vão se tornar o corpo e o sangue de Cristo. Antigamente, eu só ouvi falar porque é bem antigamente, quem fazia o pão da missa era o pessoal da roça. Imagina, você tá na roça, você. Onde que o padre compra o pão da missa, a hóstia da missa? Compra nas lojas da igreja, né? Tem lojas ali na Sé que vende vinho canônico, né? Hóstias, né? Tem empresas que fazem as hóstias. Mas quando era lá no interior de São Paulo? Lá no interior de São Paulo, ou no interior do Nordeste, no Norte, as pessoas faziam o pão em casa sem fermento, né? Faziam em casa, faziam o vinho em casa e eles levavam para a igreja para que aquela doação do pão e do vinho fosse então usada pelo padre para fazer a missa e a consagração do pão e do vinho, certo? E ali o ofertório tinha esse negócio mesmo de eu trabalhei e eu trouxe para a missa o pão e o vinho, né? Eu produzi as mãos, né? Tem algumas orações do ofertório, recebei, Senhor,
o pão que é fruto do trabalho das mãos humanas e o vinho que é fruto da videira, que é trabalho do suor do ser humano. Então, no ofertório a gente também oferece a nossa vida de trabalho também. Sempre a missa é no domingo, né? Quem vai na missa diária, melhor ainda, mas a missa de domingo você pensa ali naquela semana de trabalho, de desafio, de cuidar das pessoas, você aquele cansaço e você oferece isso a Deus, né? Jesus vai dizer no evangelho que que o meu jugo é leve. Se o fardo de vocês é pesado, se o fardo de vocês é pesado, o jugo de Jesus, e Jesus carrega o seu fardo e o jugo de Jesus é leve. É leve. Jesus carrega o nosso fardo. Às vezes na missa a gente tá tão pesado de uma semana tão cansada e a gente coloca ali no altar do Senhor, no cálice do Senhor, o peso que nós carregamos. O peso que nós carregamos. E você sabe, nós sabemos, a cruz pesada que nós carregamos. A cruz pesada, o sacrifício que nós carregamos. E na missa é hora de entregar no altar. O ofertório não é uma pausa, mas sim um momento de oblação, de entrega, de oferecer o sacrifício de Cristo por nós, pelas almas e pelas pessoas que nós amamos. Amém? Amém? Vamos continuar a leitura do texto? Que... Oração eucarística. Eucaristia, ação de graças. Com a oração eucarística, oração de agradecimento e de consagração, chegamos ao coração e ao ápice da celebração. O sacrifício de Cristo presente na missa é eucarístico, isto é, sacrifício para agradecer muito, para dar a maior prova de gratidão. Se o ofertório é a preparação do sacrifício de Cristo, agora o mesmo se realiza. Muito bem. Então, a oração eucarística, ela vai começar, então, nós colocamos as nossas ofertas materiais e espirituais para que o padre possa agora sim, nós, povo sacerdotal, pelo batismo nós somos sacerdotes, profetas e reis, ou seja, nós podemos oferecer o sacrifício de Cristo, mas quem vai fazê-lo ministerialmente, quem vai fazê-lo de maneira sacerdotal, de maneira ordenada, de maneira ministerial, é o sacerdote, é o padre e o bispo, né? Ou o padre ou o bispo. E o padre, então, irá oferecer tudo aquilo que o pessoal disse na oração eucarística. E agora o sacrifício vai ser feito. E sacrifício de quem? O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Então vai ter um momento que a gente chama de prefácio. O prefácio, como minha mãe vai ler, vai ser o momento que o padre vai começar a oração eucarística. Então pode ler prefácio. Prefácio. Introduz-se a oração eucarística. A Igreja, neste momento, rende graças ao Pai, por Cristo no Espírito Santo, por todas as suas obras, pela criação, a redenção e santificação. Toda a comunidade junta-se então a este louvor incessante, reconhecendo a grandeza de Deus e sua plenitude de santidade, entoando o hino do santo. O prefácio, então, ele vai dar o tom da liturgia na oração eucarística. Sabemos que todas as liturgias elas têm temas centrais, certo? A gente acho que a próxima aula é conveniente ser a aula dos tempos litúrgicos, tá, mãe? Dos tempos litúrgicos.
mas todas as liturgias elas têm temas centrais. Esses temas centrais, por exemplo, missa para celebrar a festa de São João Batista. Aí normalmente vai ter um prefácio que vai falar de São João Batista. O prefácio é aquela parte que o padre fala assim: na verdade é justo e necessário, é nosso dever de salvação dar-vos graças, Senhor Cristo, e assim, etc, etc. Aí vai ter o prefácio de João Batista, por exemplo. Na festa de João Batista, ele que foi o precursor do Senhor. É aquela oração que o padre faz com as mãos abertas. E às vezes a gente fica ouvindo o padre falar blá 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 blá, mas o padre está fazendo uma oração importante, uma oração litúrgica que vai dar o tom da liturgia, né? A gente está oferecendo a liturgia também em agradecimento. Às vezes por São João Batista, às vezes tem o prefácio da Virgem Maria, tem os prefácios da Virgem Maria, quando é festa da Virgem Maria, tem o prefácio da Virgem Maria que fala sobre a virgindade de Maria Imaculada. Tem prefácio que vai fazer a oração sobre a Assunção de Maria, os dogmas marianos, né? Tem prefácios que vão falar da Eucaristia na missa de Corpus Christi. Tem prefácio que vai falar do Natal do Senhor na missa de Natal, da Páscoa. Ou seja, os prefácios, eles fazem uma oração baseada no tema do dia da liturgia, né? E sempre que essa oração é feita, é rendida graças ao Pai, a Cristo, ao Espírito Santo. É um louvor trinitário, é um louvor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E depois dessa oração que lembra da redenção e da santificação das ofertas, as pessoas se unem para louvar a Deus em um hino que nós dizemos assim: Sanctus, Sanctus, Senhor, Rei do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, né? O santo, né, gente? O canto do santo em latim é mais bonito, né? Em latim, olha como que latim é assim: Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleno sunt cieli et terra gloria tua. Hosana in excelsis, benedictus qui venit nomine Domini, Hosana in excelsis. Ou seja, nós louvamos a Deus por aquilo que vai acontecer. E não só louvamos a Deus, nós proclamamos que Deus é santo. E que quem adora a Deus não somos somente nós aqui na terra, mas os céus e a terra proclamam a glória. E sabe que nós estamos vendo neste momento que quem está assistindo aquela Santa Missa não é só você e as pessoas que você vê, mas tem uma multidão de anjos e santos ali que estão junto com você dando graças a Deus. Gente, esse aqui é aquele momento que a gente vai vendo que a missa é muito mais do que os seus olhos estão vendo. Às vezes é uma missa simples, na capelinha, sem violão, o padre ali rezando apressado, porque ele vai ter outra missa depois, mas está acontecendo todo este mistério, os anjos, os santos. A Virgem Maria está ali naquele momento, junto com você. E você está como? E você está como? Distraído. Distraído. Pessoas que ficam distraídas na missa são pessoas que, infelizmente, estão perdendo o sentido do sagrado. Certo? Às vezes acontece, a gente está compenetrado, mas pela fraqueza humana, pela dor de cabeça, alguma coisa, a gente não está focando ali. Mas tem gente, mas isso aí é uma exceção para quem reza, não a regra. Mas tem gente que a exceção é a regra. Tem gente que sempre está distraído da missa. Sempre. E isso é porque não entende o que é a missa. E eu vou dizer uma coisa triste: 90% dos católicos não tem ideia do que é a missa. Tanto que
vai ter um monte de ex-católico. Eu era católico, eu não li a Bíblia. Agora que eu me converti, agora que eu sou crente do Senhor, agora eu sei o que é a palavra de verdade. Mas quando estava na igreja eu não fazia ideia do que estava fazendo. Não fazia ideia. Não fez uma catequese boa. E se fez, fez de qualquer jeito. E não foi ensinado direito. Gente, não é todo mundo que tem um bom ensino que nem vocês, não. Aqui é ouro, aqui essa nossa catequese é luxo, é o puro luxo. Normalmente o pessoal fala que a missa é o lugar da reunião das pessoas para ser feliz. Não, a missa é o santo sacrifício de Cristo, celebrado com a igreja militante que somos nós, a igreja padecente, que é a igreja que é as almas do purgatório, dá para você salvar, fazer sufrágio pelas almas do purgatório que precisa das nossas orações, né? E a igreja militante, a igreja triunfante, a igreja salva no céu, a igreja santa que está lá no céu. E às vezes a gente deixa essa visão passar. Alguma dúvida, pessoal? Então segue. Não. Peraí um pouquinho. Peraí um pouquinho. Que eu saí um pouquinho. Isso é após a aclamação do prefácio para cima. O sacerdote assume a posição de representante oficial da igreja e da comunidade reunida para dirigir-se ao Pai de modo especial e solene, através da oração eucarística. Prece eucarística. A Igreja pede ao Pai que envie seu Espírito Santo sobre o pão e o vinho, dons oferecidos pelos homens, para que se tornem por seu poder o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Muito bem. Consagra... Pessoal, então padre após o Santos Dominus, né? Canta lá o santo, né? Bonito, né? Aí, a coisa que me dá mais raiva, né? O padre lá, com todos os anjos e santos, cantamos a uma só voz, os anjos lá no céu preparado ao Ministério da Música, manda Santo, 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 Deus do universo. Estragou. Estragou. Desde a aula passada eu venho falando para quem é Ministério de Música, o Ministério de Música ele pode estragar uma liturgia inteira. Por quê? Porque não respeita o missal, não respeita a liturgia da igreja. Né? Eu não eu proferi até em latim a fórmula dos santos, né? Do santo. Aí o pessoal coloca Osana Deus do Israel, Osana nas alturas, bendito. Eu mistura o que tá escrito no missal com ideias da cabeça. E ainda coloca ainda uma sanfonia em um triângulo. Tic, 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 é um forrozinho, né? Faz em ritmo de forró ainda, né? Ou, pior ainda, tem uns que fazem assim: o Senhor é santo e ele está aqui. O Senhor é santo, eu posso sentir. Como assim, né? Cante a música. Se for para cantar a música com fórmula errada, reze. Melhor. Santo, santo, santo. Senhor Deus do universo. O Senhor. Então, tem gente dançando, né? É aquela coisa, né? Santa Missa, a igreja é casa de Deus. A igreja é lugar de respeito a Deus, né? E não é. Ó, dança no grupo de oração, dança no retiro, dança, mas na Santa Missa não é lugar de dança. Santa Missa é lugar do santo sacrifício do Senhor, certo? E vem aqui a prece eucarística, né? O padre agora, depois do santo, ele vai, não pelo seu poder próprio, o padre, ele não tem poder humanamente falando, mas ele é um ministro do Senhor. Ele é um ungido do Senhor. Pelo sacramento da ordem que minha mãe deu a aula para vocês, quando os bispos eles impõem a mão sobre o diácono, né, o seminarista, diácono,
este diácono, ele tem uma mudança dentro da alma dele. E agora ele é um sacerdote, ele é um presbítero, ele é um padre. E ele tem, então, ministerialmente falando, ele é uma persona Christi, né? Ele é a pessoa de Cristo. Não que ele é Cristo, literalmente, mas ele é uma. Ele, quando ele vai celebrar a missa, ele celebra em nome de Cristo, em persona Christi. E mas assim, quando ele vai celebrar a missa, a gente vai ter um momento da epíclise. Sabe aquele momento que o padre faz assim? Enviai o vosso Espírito Santo, toca o sininho, todo mundo ajoelha, para que seja tornado para nós o corpo e o sangue de Cristo. Ele faz assim, o padre, não é? E todo mundo ajoelha. Naquele momento, o padre, ele colocou as suas mãos e pediu a unção do Espírito Santo. E a partir daquele momento, o padre está agindo na unção do Espírito Santo. E a gente se ajoelha. E a gente fica. Mas tem gente que diz que ali já não é mais pão, já não é mais vinho, ali naquele momento já está consagrado. Não, aquele momento não está consagrado ainda, porque a consagração vai acontecer agora. Mas mas por que a gente se ajoelha? Porque ali a gente já está ajoelhado ao Espírito Santo. O Espírito Santo foi invocado sobre ali, e o Espírito Santo é Deus, então a gente já dobra o joelho e agora a consagração vai ser feita com nós já de joelho. E o padre vai pegar o pão e o vinho. E agora meu coração se aquece. Meu coração se aquece. Porque neste momento, misticamente, Cristo ele está sendo colocado para ser crucificado. E a consagração é a crucificação de Cristo, misticamente falando, espiritualmente falando e realmente falando. Cristo não está sofrendo, tá? Não é que ele está sofrendo de novo, mas incruentamente ali Cristo está sendo crucificado. E qual é a nossa postura diante de Cristo que está sendo consagrado? Você tem fé que Cristo está ali? É fé católica que você tem no seu coração que quando o padre ele vai fazer a consagração do pão e do vinho, aquele pão não é mais pão, é o corpo de Cristo. E aquele vinho não é mais vinho, é o sangue de Cristo. Leia pra gente, mãe. Peraí, estou conversando aqui com uma pessoa especial. Estou conversando aqui com a médica, a Marília, ela vai entrar. Tá. Pode ler, mãe. Consagração. Peraí que eu me perdi. Vai lendo aí que eu já entro. Consagração é o momento em que o sacerdote age. É o momento que o sacerdote age. Do Ainda não mesmo achei. modo e com as mesmas palavras de Cristo na última ceia, para transformar o pão e o vinho em corpo e sangue de Jesus. Neste momento, o próprio Cristo age e fala pelo sacerdote, ao qual se torna um instrumento de Cristo. Com este ato, Cristo se faz sacramentalmente presente sobre as espécies do pão e do vinho consagrados. Há o que chamamos de milagre da transubstanciação, transformação da substância. É o momento em que se torna presente o sacrifício de Cristo. O Calvário torna-se presente sobre o altar, da mesma forma que Cristo se entregou a Deus por nós na cruz. Neste momento, ele se entrega a nós sobre o altar. Cristo está presente para ser oferecido novamente ao Pai. Só a fé pode nos garantir a certeza que está sob as aparências do pão e do vinho. Está presente o Cristo, o sacrifício da nossa salvação. Este milagre torna-se um mistério da fé. Pessoal, quando o padre invoca o Espírito Santo, ele vai pegar o pão. Naquele momento, quando ele começa a falar as palavras da consagração que estão ali
nos evangelhos da Santa Ceia, na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Ele está oferecendo por nós. Cristo. Mas não só um oferecimento simbólico. Acontece ali a transubstanciação, irmãos. A aparência do pão continua sendo aparência de pão, mas a substância do pão, como eu falei na aula sobre a Eucaristia, a substância do pão, ela se torna o corpo de Cristo. E ali é oferecido por nós, pecadores. Agora imagina quem é você, quem sou eu, para que Deus venha habitar dentro de mim. Pensa nos teus pecados e na sua miséria, na sua finitude. Nós somos seres humanos. E como seres humanos, qualquer coisa pode nos matar. Um vírus indetectável pode nos matar. A gente pode cometer erros terríveis. E Deus infinito, aquele que criou o universo, aquele que sustenta o ser, está ali diante de nós. Sua presença real. E não só diante de nós, ele vai ser o nosso alimento. E quando o padre pega o cálice, do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou este santo e precioso cálice em suas mãos. Deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Esse é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança, que será renovada por vós e por todos para a remissão dos pecados. E Jesus vai dizer: Fazei isto em memória de mim. O sangue de Cristo. Agora, neste momento, você deve olhar o cálice, mas você deve ver Cristo na cruz e o sangue dele caindo. Todo o sangue de Cristo que cai na cruz está no cálice da Santa Missa. E aquele vinho que tem se torna então o sangue de Cristo. Tem a aparência de vinho, tem gosto de vinho, mas a substância é o sangue de Cristo. O sangue oferecido do Cordeiro imolado, oferecido por nós no alto da cruz, para a nossa salvação. Aí eu pergunto: quem somos nós? Para que Deus se lembre de nós assim. Que outro Deus, desses deuses falsos que tem por aí, morreu numa cruz por nós e ofereceu o seu sangue por nós? Nenhum. Que outro Deus derramou seu sangue por nós, mesmo que nós não merecêssemos? Porque quem somos nós? É o momento também de a gente contemplar que Cristo, ele nos amou a morte de cruz, e derramou todo o seu sangue por nós. E Jesus disse: quem não come do meu pão, quem não bebe do meu sangue, não terá vida em mim. Bebemos e comemos a carne e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento da consagração, Cristo é imolado por nós. Se fosse comparar com o Calvário, seria o momento que Cristo foi pregado na cruz. Seguimos. Parou aonde? Oração pós consagração. Ah, outra coisa antes. Crer que Cristo está presente na Eucaristia é um ato que vai precisar primeiro da humildade. Um orgulhoso não vai acreditar que aquilo ali é o corpo e sangue de Cristo. Ele vai falar: eu só vejo pão, só vejo vinho. Não acredito. Um orgulhoso não vai entender. E é uma coisa da fé.
assim, nossos olhos e os nossos sentidos vai ver. A não ser que você seja um santo místico, porque tem santos místicos que realmente conseguem ver o que está acontecendo, mas 99,9999% das pessoas não vão ter esses dons. Nós temos que ter fé. E a fé, ela é uma coisa que supera a razão. Pela razão, pela ciência, temos ali pão, vinho, mas pelos olhos da alma. Nossa alma tem olhos também, sabia? A nossa alma, quando ela tem fé, ela vai enxergar a verdade que às vezes os nossos olhos físicos não veem. E se visse, não precisaríamos ter fé. Se os nossos olhos viessem carne e sangue, o pão virando carne e o vinho virando sangue, não numa transubstanciação, mas sim numa transformação mesmo, certo? De um se tornar outro, nós não precisaríamos ter fé. É uma evidência, é racional, é científico. Mas se precisamos ter fé, é porque justamente os nossos sentidos, como diz Santo Tomás de Aquino, os nossos sentidos eles falham diante desse mistério. Na cruz, Cristo ocultou a sua divindade. Na cruz a gente não viu Cristo como Deus. A gente viu ele como um homem. E na Eucaristia, Cristo oculta a sua humanidade, mas revela a sua divindade. Mas a gente não vê a divindade, a gente vê pão. Por isso que nós temos que ter fé. Você tem fé que Cristo está presente na Eucaristia? Se eu disser graças e louvores se dê a todo momento, você responderá ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento? Porque o sacramento da Eucaristia, ele é não só um símbolo de Cristo, ele é o próprio Cristo. Ele é o Santíssimo e ele é o Diviníssimo Sacramento. Outra coisa, o pessoal fala Santíssimo e Digníssimo. Não, Jesus não é digno, ele é divino. É Deus. É Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. É com V. Né? Diviníssimo Sacramento. Amém? Seguimos. Oração após a consagração. O sacerdote prossegue a oração eucarística, oferecendo o sacrifício de Cristo ao Pai. Depois, confiante no valor da oferta, pede para que aqueles que tomam parte da Eucaristia sejam um só corpo e um só espírito, e faz os pedidos necessários à Igreja. Intercessões em que exprime a Eucaristia sendo celebrada em comunhão com toda a Igreja do céu e da terra, com os pastores da Igreja, o Papa e os bispos do mundo inteiro. Então, pessoal, neste momento é feita a Cristo, ele está presente do altar. Como presente no altar, de maneira real, o sacerdote vai oferecer Cristo imolado no altar pelas necessidades do mundo da igreja. Então o padre vai começar a rezar, pedindo a intercessão dos santos e dos arcanjos, da Virgem Maria, honrando a Virgem Maria, mas acima de tudo é Cristo que está ali no altar e ele vai fazer os pedidos necessários à igreja. É aquele momento, você já ouviu aquele momento? Lembrai-vos, Senhor, do nosso bispo. Aí fala o nome do bispo. Lembrai-vos, Senhor, do Santo Padre, o Papa Leão. Aí, né? Porque a gente está oferecendo a Santa Missa por essas necessidades. Lembrai-vos dos mortos, né? Dos falecidos. Por que se oferece a missa pelos falecidos? Porque se eles estão no purgatório, a missa ela vai aliviando e até sanando a pena de uma pessoa no purgatório. Vai diminuir a pena ou até acabar com aquela pena, segundo o decreto divino. Rezamos pelos vivos também, né?
rezamos pela paz no mundo, pelos governantes, e o padre vai fazendo a oração, percebe, né? Mas tem várias orações eucarísticas, tem a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, 4, a 6A, a 6B, a 6C, mas todas elas têm essa essência de rezar pelas necessidades da igreja e do mundo. Bom, gente, acho que está na hora de trocar de sala. Antes de trocar de sala, deixo aqui acolher, primeira vez ao vivo conosco, nos acompanha sempre remotamente, Marília Góes, né? Doutora Marília, né? Seja bem-vindo aqui na nossa aula. É muito bom ter você conosco ao vivo, né? E ela acompanha as aulas com a gente. Fique à vontade. Se tiver alguma dúvida, querer tirar alguma dúvida, fique à vontade também, tá bom, doutora? Mas é isso aí, gente. Como vocês estão vendo essa aula, deixa eu abrir aqui, se vocês têm alguma dúvida. Tá percebendo todos esses detalhes? Vocês percebem esses detalhes na missa? Agora, será que vocês vão viver a missa da mesma forma que antes? Né? Acho que não dá, né? Entendendo a simbologia da Santa Missa, não dá para viver como era antes. Certo? Vamos agora trocar de sala? Ok. Pera aí. Vamos trocar de sala, tá? Porque vai acabar o... Aqui, vamos trocar de sala. Isso aí, vamos para a nossa segunda parte. Vamos lá. Faltando gente ainda, hein? Pera aí. Ano que vem vamos pagar um Google Meet Premium para não ter que ficar trocando de sala. Oi, Marília. Tudo bom? Liguei aqui para parecer um pouquinho a cara de acabada, porque acordou cedo. Ah, não, mas você é médica, né? Eu passei em hospital, já resolvi problema, tudo certo, graças a Deus. Mas é isso aí, né? Que é muito bom. Você vem acompanhando as aulas? Eu tô acompanhando, agora tô tentando colocar mais em dia, né? Tava bem atrasada, que eu tenho 2 pós nos sábados também. Inclusive tá rolando a pós, mas eu falei, já perdi um tanto, deixa eu entrar na Crisma hoje. Aí eu vejo tudo depois, conforme o horário vai dando. E você tá gostando do Crisma, do que você tá vendo? Tô sim, tava dizendo a Sônia até que essa semana eu consegui pegar dos sacramentos, aí tô até curtindo para eu não me perder nos vídeos que eu já vi. Legal. Ah, maravilha. Muito bom. Então vamos continuar a aula. Peraí, vamos lá. Pode continuar, mãe, a leitura? Sim, peraí. Elevação conjunta. Elevação conjunta, né? Peraí. Isso. Prefácio, após. Eu vou lendo, você vem acompanhando. Ó. Elevação conjunta. É o momento que vai falar. Achou? Fala. Sim. Elevação conjunta. O Cristo com Cristo. É o oferecimento de Cristo ao Pai, por nós. Para concluir as orações próprias da oferta do sacrifício de Cristo ao Pai,
o sacerdote realiza um gesto muito profundo. Ele, em nome do povo reunido, toma em suas mãos a patena com o corpo de Cristo e o cálice com o sangue de Cristo. Ergue-os conjuntamente, como se estivesse entregando Cristo ao Pai, pela nossa redenção. É a coroação solene e grandiosa da oração eucarística, onde por Cristo, com Cristo e em Cristo, apresenta-se ao Pai toda honra e glória, de hoje e de todos os tempos. Toda a comunidade exclama com alegria e exaltação o Amém, num gesto de confirmação e participação no ato que foi feito. Então, olha só. Aí vem aquela parte da missa que o padre vai, às vezes, falar: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Já ouviu? Já ouviu nessa parte? Então, neste momento, é como se Cristo estivesse crucificado e nós olhamos para Cristo crucificado e o padre olha para Cristo crucificado e ele fala assim: Pai, nós oferecemos o seu filho crucificado em favor de nós. E Deus vai acolher o sacrifício do seu próprio filho para a nossa salvação. É isso que significa essa parte. O padre, ele oferece, e essa oração ela é do padre. Nós não rezamos essa oração. Certo? Tem padre que tá no erro, né? Que fala: reze comigo, todo mundo, por Cristo, com Cristo. Você não é sacerdote. Certo? Essa parte ela é do sacerdote. Ela é do padre. Uma oração própria do padre. Porque aquilo o padre ele tá oferecendo em favor das nossas preces, as intenções que a gente colocou na missa, Cristo crucificado. Rito da comunhão. A gente vai falar um amém, né, no final, e às vezes esse amém, ele é cantado, né? Porque ele é o grande amém da missa. Agora, rito da comunhão, muita gente vai ficar cabreira com o que eu vou falar, mas é aquilo que eu falo. Eu não tô aqui para agradar ninguém, eu tô aqui para falar a verdade. Certo? Então diz. Ritos da comunhão. Um dos mais importantes momentos da celebração eucarística, a comunidade reunida se vê fortalecida com a presença do Senhor Jesus, que se torna alimento para a nossa vida espiritual. Oração do Pai Nosso. Antes da aproximação à mesa da comunhão, é necessário uma preparação. O sacerdote convida a todos os participantes para rezar a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Nela, aprendemos a chamar Deus de Pai. É a oração que lembra nossa fraternidade, pois somos todos filhos do mesmo Pai. Portanto, somos todos irmãos. Olha só. Só ler essa parte. A participação na Eucaristia nos leva a um compromisso de fraternidade. Pode ler a oração da paz também, vou fazer o blocão aqui. Oração pela paz. Cristo prometeu-nos a paz verdadeira, fundamentando-se na promessa que Cristo nos fez. O sacerdote pede a paz. A paz é Cristo presente em nós. E tendo esta paz de Cristo em nossos corações, devemos manifestá-la aos irmãos. Olha só. Oração do Pai Nosso. Essa oração, antigamente, os não batizados, eles saíam da igreja e ficava só os batizados. Por quê? Só pode chamar Deus de Pai quem foi batizado. É a oração dos filhos de Deus. Pai nosso que estás no céu. Uma pessoa que está batizada não tem Deus ainda como Pai, tem Deus como Criador.
mas só pode chamar de pai aqueles que em Cristo nasceram nas águas, aqueles que foram batizados. Certo? Mas hoje a igreja acolhe todos dentro dela. Batizados e não batizados, não tem problema. Não se vê mais como problema um não batizado rezar o Pai Nosso. Mas na missa, o Pai Nosso, ele é uma oração litúrgica. Uma oração litúrgica. E somente quem eleva as mãos no Pai Nosso é o padre. Não se pode levantar as mãos no Pai Nosso, gente. Somente o padre. Ah, mas todo mundo faz isso. O padre pede para as pessoas fazerem isso. O padre não está acima da liturgia da igreja. E às vezes eu e minha esposa parece um ET na missa, né? Tá lá todo mundo, Pai Nosso que estás no céu. E a gente assim. E isso acontece só no Brasil. Na Europa, ninguém levanta a mão na hora do Pai Nosso. Isso é vício da igreja brasileira. Né? Da igreja católica aqui no Brasil. O Pai Nosso é oração. Dar as mãos, pior ainda. Meu Deus do céu. E quando o pessoal. Vamos rezar a mão do Pai Nosso. Aí canta a música do Padre Marcelo. Pai Nosso que estás no céu, santificado. Meu Deus do céu. Pode cantar o Pai Nosso na missa? Pode, mas é aquela regra que. É aquela regra que acontece da seguinte forma. Pai Nosso na missa cantado tem que respeitar o Pai Nosso original. Ou seja, se você vai cantar, tem que cantar direito. Certo? Tem que cantar direito. Então, é isso. E alguns padres, eles têm interpretações que pode levantar a mão sim, mas eu trago aquilo que eu aprendi dos padres que eu sigo. Padre Paulo Ricardo, Padre José Eduardo, né? Não se levanta as mãos no Pai Nosso. Vai cantar? Canta. Pai Nosso cantado corretamente. Ou em latim, o tradicional Pater Noster, qui es in celis, santificatur nomis tuum. E assim por diante. Mas se não vai cantar direito, reza, gente. Pai Nosso que sai no céu. Aí vai vir um monte de gente. Por que você não levanta a mão na hora do Pai Nosso? Aí manda o link desse vídeo pra eles. Certo? Quem levanta a mão na hora do Pai Nosso é o padre. Somente o padre. Porque o padre, ele é o sacerdote. Certo? Você vai estar pecando levantando a mão na hora do Pai Nosso? Não é uma questão de pecado. É uma questão de entender a liturgia. Ninguém vai ser condenado ao purgatório, ou nem ao inferno, esquece isso, de ser condenado ao inferno por levantar a mão na hora do Pai Nosso ou por rezar uma oração que o padre rezou. Você não é um pecador, você só é um sem noção. Entendeu? E no céu tem muita gente que na terra era sem noção, tranquilo. A salvação não é para os intelectuais, é para quem tem um coração puro. É assim, é aquela coisa que eu falei na última aula, né? Da missa que a gente foi falando, né? Não é porque você segue a liturgia certinho que você é melhor que os outros, tá? Eu não levanto a mão na hora do Pai Nosso. Mas aí você é uma pessoa, você trai a sua mulher, você é um bêbado desgraçado, você é um drogado. Ou seja, o que adianta você seguir a liturgia certinha se você não muda a sua vida, né? Mas melhor se for os dois. Você tem uma vida santa e segue a liturgia santamente. Porque um erro não justifica o outro, tá bom? A gente sempre deve seguir o melhor. E no Pai Nosso da missa, não se diz amém no final. Tá? Não se diz amém no final do Pai Nosso da missa. Mas livrai-nos do mal, aí automaticamente o amém, né? Tem que até berra, amém. Não, segura. Não se diz o amém porque a oração não terminou. Por quê? Mas você percebe, Pedro, você falou amém, mas o padre não falou. Né?
Aí você fica, "Oh, o padre não terminou. Porque o Pai Nosso, ele tá junto com uma outra oração. Na verdade, o Pai Nosso, ele tá junto com a oração da paz. Porque o Pai Nosso nós rezamos porque nós somos irmãos, estamos vivendo em fraternidade, e por isso nós pedimos a paz. Então, o Pai Nosso, ele vai, né, terminar, ele não termina, porque a oração do Pai Nosso, ela tá junto na missa com a oração da paz. E o amém, ele sempre vai finalizar. Então, como não finalizou a oração, segue-se a segunda parte da oração do Pai Nosso da missa, que é a oração da paz. Mas livrai-nos do mal, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, né? E assim por diante. A paz do Senhor esteja sempre convosco, o amor de Cristo vos uniu. Aí a gente se pode sim ter o abraço da paz se o padre falar, saudai-vos. Certo? Saudai-vos. Se o padre não diz saudai-vos, vai entrar a parte do Agnus Dei. Agnus Dei, vitóris peccata mundi, miserere nobis. Traduzindo para o português, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Aí é um momento que alguns podem se ajoelhar ou ficar em mãos postas. Porque neste momento é como se Cristo morresse na cruz. E Cristo que morre na cruz, o sacrifício está feito. Então, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Aí, se o padre não diz saudai-vos, você vai perceber que na hora do cordeiro, um momento que você tá lá olhando Cristo crucificado e morto, as pessoas tá assim, a paz de Cristo. A paz de Cristo. Aí tem gente que vai até o outro lado da igreja, né? E o padre já tá lá, tomai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Aí as pessoas tá dando a paz, tá lá a fila da comunhão, tem o pessoal, não terminei de dar a paz, quer cumprimentar a igreja toda. Se tiver a saudação da paz, é importante ter a paz. Mas não tira a paz das pessoas. As pessoas querem se concentrar na liturgia, né? A pessoa tá lá na missa, o pessoal, a paz, né? Aí não tem paz, né? Na hora da paz, cumprimenta quem tá do seu lado esquerdo, direito, à frente e atrás. Não sai desfilando pela igreja. Certo? O momento da paz, quando ele é permitido, ele é sempre breve durante a liturgia, antes do Cordeiro de Deus. Os padres mais sábios, eles falam, vamos deixar a paz para o final da celebração. Aí é um momento mais próprio, né? Você dá a paz, a missa acabou. Calma que até o final da missa vocês ainda vão apanhar. Vamos lá. Então, o Cordeiro de Deus, você pode ver que nesse momento do Cordeiro de Deus, o padre ele vai quebrar a hóstia, tirar um pedaço da hóstia e jogar dentro do cálice. Simbólico, beijo na boca na hora da paz? Só casados pode, tá? Só casados. Mas beijo, selinho assim, a paz, amor. Tudo bem, vocês são casados. Agora, casalzinho de namorado, a paz, dá vontade de jogar água benta, um balde assim neles, entendeu? Povo sem noção, né? Aí chega o momento da Eucaristia, né, gente? O momento da comunhão. Vamos ler, mãe? Fração do pão. O sacerdote parte a hóstia em 2 metades. De uma delas, retira um pedaço e o coloca dentro do cálice. Momento que eu falei. Presta atenção, gente. Fazendo assim a união do corpo e sangue de Cristo. Assim como a separação do corpo e sangue de Cristo simboliza sua morte, assim também a união dos que quer afirmar a presença de Cristo, vivo, ressuscitado e glorioso. Na Santa Ceia, os convidados foram os apóstolos. Na ceia da Santa Missa, todos os participantes são... aqui deu um apagão. Convidados, segue.
O sacerdote saúda-lhes e lhes apresenta o cordeiro, o Cristo sacrificado, que servirá como alimento na ceia. Ele é o cordeiro que tira o pecado e corrige a fraqueza. Então, nesse momento do Cordeiro de Deus, o padre ele vai quebrar a hóstia. Isso significa Cristo que diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E neste momento nós podemos então comungar o corpo de Cristo, que é o sacrifício oferecido por nós na cruz pela nossa salvação e também remédio para a nossa fraqueza. Todos são convidados para o banquete do Cordeiro. Todos. Significa que todos os seres humanos podem comungar, mas nem todos devem, né? Todos são convidados. Eu posso convidar, aí tem uma passagem do evangelho que o rei convida as pessoas para o casamento. Já ouviu dessa passagem? E ninguém quer ir. Então ele chama os mendigos, pobres, e todo mundo dá o seu melhor, bota a sua melhor roupa e vai. E teve um cara que foi com roupa feia pro banquete do rei. É uma parábola que Jesus conta, só não sei onde que tá na Bíblia, né? Quem puder caçar, né? Aí o rei vai falar assim: Meu amigo, por que você não tá com roupa de festa? O cara ficou calado. Tava lá, todo sujo, na roupa, na festa. E o rei fala: Mandai ele pra fora. Mandai esse cara pra fora. Jesus aqui tá falando de roupa? Não, ele tá falando que no banquete do Cordeiro, na missa, e também no céu, né? Todos são convidados, não importa se são ricos, se são pobres. Mas significa que todos têm que estar com a alma limpa. Confissão em dia. Se você está com um pecado mortal, você está com esse cara, esse convidado sem noção que foi com a roupa suja pra missa e quer comer, quer comungar. Ah, eu vou pra fila da comunhão, mas eu tô vivendo uma vida depravada de pornografia, de adultério. Ah, mas todos são convidados, então, né? Você é um penetra. Você é um convidado, né? Penetra. Você tá ali comungando, mas você tá comungando a sua própria condenação. Tá entendendo? Assim, pessoal, vamos receber o corpo de Cristo. É remédio para os nossos pecados, pecados veniais. Nós pecamos todos os dias. Se a condição para receber Cristo fosse eu não ter nenhum pecado, eu nunca comungaria. Nunca comungaria. Então, eu tô cheio de pecados. Pecados, comunga, mano. Agora você tá com o pecado mortal, aquele que eu ensinei, aquele pecado que você fez porque quis, sabia que era grave mesmo assim fez, e ninguém te obrigou a fazer. Quanto a matéria, e tá lá, né? Matéria dos 10 mandamentos. Por exemplo, eu faltei de propósito na missa, no último domingo. Não foi porque eu, sei lá, sou médico, fiz um plantão de 12 e não deu tempo, a igreja fechou. Aí o médico não tem culpa, né? Né, por sei lá, porque eu sou um policial militar. Não, eu tava em casa, eu podia ir pra missa e não fui. Aí você vai chegar na outra missa com a cara de pau querendo comungar. Vai se confessar primeiro. Tá entendendo? Os pecados mortais, eles nos afastam da comunhão. Os pecados veniais, aqueles que a gente comete todos os dias, a comunhão é remédio para eles. É a dosimetria perfeita para que a gente seja santo. Assim como nós precisamos tomar remédio para melhorar das nossas doenças, o pecado é uma doença. Mesmo os pequenos pecados. E o remédio é qual? O que o médico dos médicos vai receitar? Jesus Cristo. Comungue. Comungue uma vez por semana, mas comungue de coração. Se puder, comungue todos os dias. Quem tem a graça da missa diária? Poucos, né? Poucos. Né? Mas domingo é o dia de comungar. É o dia de eu colocar diante de Deus o meu coração para que ele venha habitar. E não habitar espiritualmente, que quando a gente reza em casa, a gente tem uma presença espiritual de Deus. Mas quando nós comungamos Deus na sua realidade, na sua realeza, na sua. A gente comungamos Deus fisicamente. Então Deus ele habita no nosso coração de verdade, fisicamente. E espiritualmente, mas fisicamente.
Agora imagina se Deus entra dentro do seu coração e tá cheio de pecado mortal. Você vai estar fazendo o quê? Um deboche contra Deus. Você vai estar fazendo o quê? Zombando de Deus. Fazendo um sacrilégio, uma profanação. Por isso que antes da fila da comunhão, verifique se você não precisa entrar na fila da confissão. Ok? Eu preciso me confessar, vou me confessar semana que vem, eu não tô com... Creio eu, né, que eu não tô com nenhum pecado mortal, mas se você ficar postergando sua confissão por muito tempo, é tanto pecadinho, 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 que daqui a pouco vem um pecadão. Certo? A confissão e a comunhão são os remédios para que a gente peque cada vez menos. Para que a gente ame a Deus cada vez mais, né? Peque cada vez menos, mas ame Deus cada vez mais. E seja santo cada vez mais. Então, comunhão. Vamos, mãe, comunhão. Comunhão. Depois da comunhão do próprio sacerdote, os participantes da ceia dirigem-se para junto do altar, para receber o Cristo. Momento de profundo respeito e de intimidade pelo encontro com o Cristo vivo. Se depois da consagração nós oferecemos Cristo ao Pai, podemos dizer que agora é o Pai que nos entrega o Cristo, para ser nossa força, nosso companheiro. Ao recebermos Cristo vivo e real em nosso ser, pela recepção da Sagrada Comunhão, se produzem em nós frutos de vida eterna, à medida que comungamos ao longo de nossa vida. Cresce e amadurece a nossa vida espiritual. Muito bem. Pode ler a oração depois da comunhão. Oração depois da comunhão. Depois de fazermos a nossa oração pessoal de graças, de ação de graças, vivo que está em nós, o sacerdote, em nome de toda a comunidade reunida, encerra a liturgia eucarística com uma oração de agradecimento pelos ensinamentos recebidos na liturgia da palavra, pelo sacrifício de Cristo que foi atualizado, oferecido e recebido, que a Eucaristia recebida produz em nós frutos de alegria, de vida cristã e de vida eterna. Vamos lá, gente. Agora, a gente comunga. Como se deve comungar, Felipe? Vamos ver se você quem comunga aqui comunga corretamente. Tem duas formas de você receber com dignidade o corpo de Cristo, e são as formas que a igreja reconhece. Mão esquerda recebe o corpo de Cristo. Mão direita comunga. Não é o corpo de Cristo, aí pinça o corpo de Cristo. Pinça, né? Tem pessoa que pinça, né? Corpo de Cristo. O pessoal faz assim. Aí depois. Gente, você faz um trono na mão e recebe na boca. Essa é a maneira extraordinária de comungar. Muitas pessoas comungam assim e a igreja permite. E se a igreja permite, tá permitido. Acabou. Mas a maneira mais sublime, correta, teologicamente, que respeita o mistério da Eucaristia e que eu gosto de eu aderi, é a comunhão na boca. De preferência de joelhos. Eu, quando vou me comungar, se eu não estiver, claro, ó, cada um com suas limitações. Às vezes eu tô com meu filho no colo. Meu filho tem. Às vezes ele dorme na homilia, eu carrego ele no colo, tem 3 anos, tem mais ou menos uns 20 quilos. Eu não consigo me ajoelhar com ele no colo. Aí eu recebo na boca, entendeu? Em pé mesmo. Quando eu estou sem minha esposa que está grávida, é difícil para se ela ajoelhar para subir de novo, tem que tá com minha esposa tá com 7 meses, né? Para se ela ajoelhar para subir de novo, tem que ajudar, né? Então ela recebe em pé e na boca, também é legítimo. Mas joelho na boca, que se você não tem nenhum problema no joelho, se você não tá nem morrendo,
faça-o. Faça-o. Por que de joelhos? Porque a gente está recebendo é Deus. E diante de Deus nos ajoelhamos. E por que na boca? Para evitar que nenhuma partícula, porque ali cada partícula da hóstia é o corpo de Cristo, caia no chão. Ou fique em suas mãos. Então você recebe diretamente na boca. É o mais piedoso, mas apesar que, se você comungar na mão, você olhe suas mãos, vê se não ficou nenhuma partícula, entendeu? É legítimo até que você lamba sua mão. Depois você lava, tá, gente? Você lava, né? Para que não fique nenhuma partícula. Mas para evitar isso, comunga na boca, pronto, acabou. Né? Mas se você for querer receber nas mãos, você tá correto também. Desde que você faça de maneira digna, né? Isso, tem padre que, se o padre querer que todo mundo comungue na boca, o padre tem o direito, certo? Você vai lá na Canção Nova, o padre fala, é na boca, pronto. Padre José Augusto só dá a Eucaristia na boca. Então, o padre, ele é o ministro ordinário da Eucaristia, né? Ele decide. Vamos lá. Ô, Felipe, já fui a algumas missas onde muitas das vezes eles falam, ó, comungue na frente do sacerdote ou das pessoas que estão ali, o ministro eucarístico. E na última, tem uns 15 dias que na missa que eu fui, o padre explicou por qual motivo. Muitas das vezes a hóstia ela é usada em outros. Tem gente que rouba a hóstia para fazer outros ritos de maneira geral, e que por isso ele falava assim: ó, comungue na frente Gente, é isso mesmo. das pessoas. Pedro, você trouxe comungue na frente do padre e do ministro, porque tem gente que pensa que é um ostensório. O ostensório é aquele que coloca o Jesus Eucarístico, Santíssimo. Tem gente que pensa que é ostensório, sai andando com Cristo na mão, assim, pela igreja. Às vezes não é nem pra roubar a hóstia. Tem um pessoal que rouba a hóstia pra fazer ritual satânico e etc. Mas a pessoa pega, tipo assim, tá indo na igreja, não sabe nem o que tá acontecendo. Pega a hóstia e sai andando. Olha, eu ganhei um souvenir, eu ganhei um lanchinho. Né? Uma vez na Catedral da Sé, o cara pegou a hóstia, ele comungou na frente do ministro e ele ficou assim com a hóstia na língua, rodopiando a hóstia com a língua. Eu fui atrás dele. Ele sentou no banco, irmão, vai comungar ou não vai? Ele, com a hóstia, com a hóstia saindo assim. Vai comunga agora, quase que eu falei, comunga agora, senão você vai comungar no soco. Né? Naquele dia, uma ira, assim, pelas coisas de Deus tomou conta do meu coração. Eu vi o cara engolindo a hóstia. Eu não sei se ele ia engolir, não, hein? Mas eu vi o cara engolindo a hóstia. Se ele comungou a condenação dele, eu não sei. Eu sei que a Eucaristia, se você vai comungar, você engole. Porque é o corpo de Cristo, né? Depois a gente faz oração de reparação, né? Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Mas esse sem noção tem por aí. Agora, não seja você que está fazendo esse crisma sem noção. Comungue correto. Né? Comungue corretamente. Com piedade, com devoção e com amor. A gente não vai ler o texto, não, porque eu quero. A hora já está alta, então eu só vou. Após a comunhão, você deve, então, fazer a sua ação de graças. Você não comunga para. Comunga, senta no banco e fica ali olhando. Vai demorar para acabar? Não, aquele Deus está dentro de você. É o momento de você rezar. E não fazer uma oração comum, mas rezar com Cristo dentro de você, de você conversar com Deus. Aquele é o momento de você ter o seu colóquio diante de Deus. Deus que está fisicamente do seu coração. Pensa, o Criador do céu e da terra está dentro de mim neste momento. De maneira física. E é o momento de você adorá-lo. Adorá-lo. Mais do que você ficar pedindo. Tem gente que comunga e fala: meu Deus, eu quero um carro, uma casa, uma mansão. Depois eu quero ser promovido. Cristo vai ouvir? Talvez, escute. Então, é o coração puro das pessoas. Mas aquele é o momento de você falar: meu Senhor e meu Deus, eu vos adoro. Fazer orações de adoração ao Senhor. É Deus que está dentro de você.
Aí depois o padre vai fazer a oração final. E quando nós comungamos, a gente sempre falou de Cristo morto, Cristo morto. Quando nós comungamos, Cristo ele vai então ser sepultado dentro do túmulo que somos nós e vai ressuscitar. Cristo ressuscita no momento da comunhão. Certo? E ressuscita por quê? Porque nós ressuscitamos com Cristo. Você está entendendo? Na comunhão nós ressuscitamos com Cristo. E Cristo vai estar, Cristo que morre misticamente no sacrifício do Cristo na cruz, na missa, vai viver como ressuscitado como? Quando que ele vai ressuscitar? Na nossa vida. Quem comunga de verdade, quem comunga com piedade, quem comunga sabendo o que está fazendo, vai viver uma vida de Cristo ressuscitado. E esse é o sentido da missa. Quando o padre ele vai estar aqui nos ritos finais, ele vai dar a bênção final. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a gente fala, amém. E de paz que o Senhor vos alcance. E quando era o rito antigo, o padre ele cantava missa est. Significa esta é a missa, esta é a missão. Quando o padre fala e de paz que o Senhor vos acompanhe, nós saímos da igreja para ir para o mundo em missão. Cristo ressuscitado em nós, somos ao sair da missa. Missa significa missão. Mas nós saímos da missa em missão, né? E o povo responde, graças a Deus, ou deu gratias, né? Deu gratias, como a Bárbara colocou aqui. E nós saímos em missão. A gente não sai da missa para ser a mesma pessoa que entrou nela. A gente tem que sair melhor. Um profissional melhor, uma esposa melhor, um marido melhor. Aquilo que você faz na sua vida tem que representar Cristo ressuscitado. Você é um comungante do corpo e sangue de Cristo. Você não pode ser que nem as outras pessoas. Você tem que ser santo. Né? Agora, é essa a parte estranha. Né? A gente comunga, certo? Agora a nossa obrigação é só ser santo. Fácil, né? Só ser santo. Mas quem santifica não é nós, não é os nossos méritos, é Deus que nós comungamos. E aqui, só para finalizar a aula, vou espelhar para vocês aqui alguns símbolos litúrgicos, né? E bem brevemente aqui a simbologia desses símbolos, né? Toda missa a gente encontra com essas imagens aqui. Primeiro, onde é a missa celebrada? Na igreja. Vocês estão vendo? Aqui tem uma paróquia. Toda paróquia ela tem uma cruz. Por que a paróquia ela é em formato de ponta? Porque é como se ela apontasse: nós estamos neste mundo, mas nosso lugar não é neste mundo. Aponta para cima. Nosso lugar é o céu. E uma cruz, né? Porque nós somos cristãos. E um sino porque antes a igreja regulava a vida das pessoas. Hora de rezar, hora de descansar, era sempre os sinos das igrejas. As pessoas não tinham relógio, vamos pensar. Então, eram os sinos das igrejas que ditavam o ritmo do dia, o ritmo da oração. Então, tem igrejas que até hoje, meio-dia e 6 da tarde, tocam sinos, significa hora da oração. A Nossa Senhora, né? O Ângelus ou o Santo Terço. Outra imagem aqui. Vamos lá. Na Santa Missa, toda a Santa Missa é celebrada num altar. Eu peguei aqui um altar lindo. Esse aqui é o altar da Igreja dos Arautos do Evangelho. O altar ele tem o símbolo da cruz, né? Por que tem uma cruz em cima do altar ou a lateral do altar? Porque é neste altar, o altar é como se fosse a cruz, onde Cristo vai ser oferecido. Assim como a cruz é onde Cristo vai ser pregado, vai ser o instrumento da salvação, o altar é onde a missa é celebrada e o sacrifício incruento de Cristo é atualizado. Então, o altar ele é como se fosse a cruz onde Cristo é oferecido. E aqui o sacerdote oferece Cristo por nós. Por isso que nós nos curvamos ao passar, não só subir ao altar, ao passar pelo altar. Diante do altar,
você faz uma vênia. Se esse altar tem o sacrário central, se o sacrário está diante do altar, nós fazemos a genuflexão. Sempre que a gente passa diante do sacrário, então deixa eu colocar aqui o sacrário, nós fazemos a genuflexão. Deixa eu aqui apresentar. Na igreja, sendo na nave central da igreja, ou sendo em um lugar à parte, nós temos o sacrário. As hóstias que sobram da Santa Missa não são todas consumidas, então elas são colocadas dentro do tabernáculo. E você vai chegar no sacrário, você vai encontrar ali uma luz vermelha. Sempre que aquela luz vermelha está acesa, sempre, né, todos os dias, significa que Cristo está presente ali. Então, ao passar por um sacrário, fale com Cristo, ele está ali esperando a sua visita. Mas você tá com pressa, passou na igreja para resolver o negócio, no mínimo você faz a sua genuflexão. Você não pode passar diante de Cristo sem fazer uma genuflexão. Se você tem problema de joelho, uma vênia profunda, uma vênia que vai estar lá embaixo e volta para cima, ok? Qual a última vez que você rezou diante do sacrário, hein? Eu tô perguntando para mim também, né? Faz tempo, né, Felipe? Tá difícil, tá corrido. Vida de professor, professor de história, professor de filosofia, corrige prova. Antes de entrar nessa aula, eu corrigi 3 sacos de prova. Mas hoje eu vou ir na igreja eu ainda vou na igreja hoje dar uma formação, a pastoral do batismo, e lá eu vou passar por Cristo. Será que eu vou passar por Cristo com pressa? Será que eu vou conseguir me deter diante dele e orar? Eu não sei, né? Tomara a Deus que Deus me dê a graça de me lembrar das minhas próprias palavras para que eu possa adorar a Deus, nem que seja 30 segundos, mas que seja de espírito e em verdade. Então, na missa utiliza-se o cálice onde que é depositado o sangue de Cristo. Esse objeto de metal aqui, vocês conseguem ver meu mouse, não, né? Não. Tá um objeto de metal. Tem um paninho aqui em cima do cálice. Esse aqui é o sanguíneo. O padre, ele. Com o sanguíneo, ele entrega a Eucaristia. Por que sanguíneo? Porque se cair uma gota de sangue, de vinho no sanguíneo, não é vinho, é sangue de Cristo. Então chama-se de sanguíneo. Nós temos esse aqui, que é chamado de patena, aonde se coloca o corpo de Cristo, né? Que é esse pratinho de metal. Nós temos aqui o corporal. O padre, quando ele chega no altar, ele forra o altar com esse corporal. Já viu o padre abrindo o pano, colocando no altar? É o corporal, porque se cair uma partícula de pão, não é mais pão. É o corpo de Cristo. Por isso chama-se corporal. Certo? E vamos lá. Outras imagens importantes para a gente dar um visual para essa aula também, né, gente? Não só ficar só nas palavras. A carrilha, né? O sino, sempre na hora da consagração, o coroinha, ele vai tocar, né? O padre vai erguer a hóstia, o coroinha vai tocar. Aquilo ali é justamente para que a gente volte a nossa atenção para o que está acontecendo, certo? Então toca o sino, ou pode ser um sino, o próprio sino da igreja, um sino fixo que o acólito vai lá e toca, ou pode ser a carrilha, né? Que você pode, o acólito toca para chamar a nossa atenção do que está acontecendo naquele momento. E se tem isso é porque a gente é distraído, ou não é, né? Deixa eu ver se eu apresentei tudo que eu tinha para apresentar. Quem já viu esse símbolo aqui? O Círio Pascal nos batismos, no tempo pascal, significa a luz de Cristo em nós, a luz de Cristo simbolicamente na igreja, porque Cristo, tá vendo esse A aqui? O Cristo é o alfa, e tá vendo esse W aqui? Cristo é o ômega. E nas letras gregas, a primeira e a última letra do alfabeto grego significa que Cristo é o começo, Cristo é o fim, Cristo é eterno. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente pode apresentar. O ostensório, né? O ostensório.
Você lembra que eu falei que tem o pessoal que comunga e pensa que é ostensório, eles pegam a hóstia e saem andando? É porque às vezes o padre ele expõe o Santíssimo e ele passeia com o Santíssimo e aqui ele coloca uma hóstia consagrada e nós podemos adorar a hóstia consagrada e esse aqui é o ostensório, ou seja, ele ostenta a hóstia consagrada. Certo? Um chamado espiritual para nós. Quando nós comungamos, misticamente nos tornamos então ostensório de Cristo. Assim como o ostensório mostra Cristo, a nossa vida é um ostensório que mostra Cristo para as pessoas, né? Fala, Natália. Ô, prof, eu lembro que quando eu era criança, meus pais falavam na época que assim que eles recebiam a Eucaristia, eles tinham que ficar 5 horas sem beber, sem fazer nada, sabe? Isso é verdade mesmo ou era algum... Não, isso aí é disciplina na igreja. É bom que você fez essa pergunta. Quando que nós podemos comer e beber antes da missa? A gente tem que guardar o jejum de ao menos 1 hora. Então, 1 hora antes da comunhão, 1 hora, nem antes da missa, antes da comunhão. 1 hora antes da comunhão, nós temos que estar em jejum. Durante os primeiros cristãos, a Idade Média, como nem todo mundo comungava, a comunhão ela era feita de maneira, como que eu posso dizer? Uma vez por ano, uma vez por mês. Quem fosse comungar, era tão grande a devoção à Eucaristia, quem fosse comungar, fazia jejum de um dia antes, da meia-noite do dia de antes, já não se comia, bebia, nem bebia. E de domingo de manhã já se fazia então a comunhão e guardava um tempo depois. Hoje essa disciplina, ela não existe mais, mas por piedade, não obrigação, por piedade pode se fazer. Entendeu? Porque como o Papa, desde o pontificado do Papa São Pio X, lá no começo do século XX, lá no ano 1910, eu acho, 1902 por aí, São Pio X ele liberou a Eucaristia cotidiana. A gente pode comungar todos os dias. Se uma pessoa que quer ir na missa comungar todos os dias tem que fazer um jejum todas as noites, a pessoa vai morrer desnutrida, né? A pessoa vai morrer desnutrida, simplesmente. Então, a igreja flexibilizou o jejum eucarístico e após a missa hoje, você comungou, você tem que guardar pelo menos 15 minutos para comer uma outra coisa. Por que 15 minutos pós-comunhão? Porque é o tempo que demora para o nosso intestino digerir a hóstia. Tudo bem? Bom, e assim a gente encerra a aula de hoje. Eu vou interromper